o fundo custa R$7 e pouco, paga 6 centavos de dividendo. Um yield muito interessante, mas o caixa do fundo está sendo corroído, mas isso tem uma justificativa. Então, e hoje a gente vai conversar sobre o fundo imobiliário VINO11 e fazer um paralelo entre a relação do desempenho do VINO11 com a péssima performance que a Rede Globo vem apresentando com o passar dos anos aí na sua audiência. A gente vai entender também outros detalhes importantíssimos que tem nesse fundo que está fazendo a cota cair absurdamente nos últimos meses. Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média, então bora pro vídeo. E antes da gente começar, quando alguém vai investir em fundo imobiliário, inclusive um fundo imobiliário de tijolo, a gente tem que tomar cuidado com 3 aspectos essenciais que todo investidor tem que olhar. O primeiro é, quais são os inquilinos que aquele fundo imobiliário possui? Qual que é a taxa de vacância ou de ocupação que o fundo imobiliário tem nos seus prédios, nos seus imóveis, nas suas salas? Isso impacta diretamente na renda. Qual que é o tipo de contrato? É um contrato típico, atípico? Você sabe diferenciar isso? A longevidade dos contratos? E por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu vi muitas matérias falando sobre a baixa performance que a Rede Globo vem tendo, desde as novelas, o Big Brother, o Carnaval, os esportes, o jornalismo, tudo isso está impactando em uma queda muito brusca na audiência, inclusive no alcance. E os patrocinadores que estão ali investindo na Rede Globo podem deixar de investir ou investir menos quantidade de dinheiro devido a essa baixa performance, porque parece que a Rede Globo não está se atualizando muito bem com essa nova geração nossa aqui, que é mais do streaming, mais dos vídeos online, mais da plataforma digital. Então essa disparidade está fazendo com que a qualidade do serviço prestado pela emissora fique aquém do que já foi no passado. E para a gente entender o VINO11, a gente tem que entender que ele é um fundo imobiliário que ele tem 10 imóveis. Só que um desses imóveis é um imóvel muito grande, é o maior de todos, compreende a sede da Rede Globo, compreendendo 43% do fundo imobiliário todo é para a Rede Globo. Então, assim, no futuro, onde talvez isso deixe de existir, se a Globo cai, se a Globo tem uma queda de receita muito mais expressiva, o que pode acontecer com o VINO11? Também tem outros detalhes que a gente vai analisar mais para frente no fundo, que eu acho essencial que você saiba. Então, assim, analisando um parâmetro aqui dos imóveis, a gente percebe que ele tem outros clientes também. Tem setores financeiros, tem setores de construção e serviços imobiliários, tem coworking, tem escritórios de advocacia, varejo, seguro, saúde, educação e tecnologia. Então, é um fundo imobiliário de lajes corporativas com clientes muito mistos, porém, um cliente compreende grande parte da carteira e a gente tem que ficar de olho nisso. A gente não pode simplesmente virar as costas e comprar um fundo imobiliário só porque a cota está desvalorizada, só porque o fundo é menos de R$10 e paga dividendos. Uma coisa interessante também é que os contratos têm uma média, né? Todos os 10 imóveis têm uma média de contratos de todos os clientes de 7 anos e meio. E vamos ver se isso se renova ou não, quais são as perspectivas do fundo, tá certo? O menos pior do prédio da sede da Rede Globo é que ele é um contrato atípico, ou seja, se o cliente fez um contrato de 10 anos e no 6º ano ele quer sair, ele tem que pagar o restante dos 4 anos. Isso é um contrato atípico. O contrato típico é diferente, tá bom? Só para você ter essa orientação. Então ele tem esse imóvel que ele compreende a 39 mil metros quadrados, é o maior imóvel que o fundo imobiliário, por isso que ele compreende grande parte dessa receita, certo? E o seguinte, ele tem outros imóveis também, ele tem em São Paulo vários, ele tem escritórios, ele tem lajes corporativas, ele tem algumas lojas de varejo também, igual você está vendo aí na tela, e ele começou lá em 2019, então é um fundo relativamente meio novo ali, ele tem um valor patrimonial, ou seja, a avaliação de todos os imóveis ali, dividido pelo número de cotas, dá R$10,87. Porém, nos últimos meses, ele tem negociado mais ou menos a R$7,48, com um belo desconto aí, né? O patrimônio líquido dele é de mais ou menos 900 milhões. Patrimônio líquido é o valor de todos os imóveis, menos as dívidas. Deu 900 milhões. Muito importante que você veja o vídeo todo para você ver. Nós vamos falar sobre essa dívida e alavancagem, que é muito importante, tá? O valor da cota
Hoje mais ou menos ali já variou entre 9,10, 7,48, então fica nessa oscilação maluca. E a gente conta com 152 mil cotistas e tem 0,5% de participação no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários que reúne os fundos mais negociados da Bolsa de Valores. E por que quando a gente analisa a cotação do fundo imobiliário, a gente percebe essa queda aí de 41% desde o início do fundo? Então, quem investiu lá já perdeu 40% em rentabilidade no valor da cota, desconsiderando ali os dividendos. Quando a gente analisa os números, o DRE, o que está implícito ali, olha comigo na tela que é importante que a gente poder fazer essa análise. A valorização, né, reunindo os 10 imóveis, a gente tem 1.354 milhões em valor dos imóveis. Ele tem também um pouquinho, 38 mil em caixa, né, em reserva de caixa. Depois ele tem aqui 518 milhões de alavancagem, 518 milhões em dívidas. Então, quando se soma isso, você pega 1 bilhão e 300 milhões menos essa dívida de 500 milhões, o patrimônio líquido fica 900 mil. Então, observa que ele tem uma dívida muito relevante ali no fundo. E essa alavancagem ou dívida, seja lá como você quer chamar, está impactando. Por isso que as cotas vêm diminuindo, exatamente por isso. E que mais? Que mais que essas dívidas foram adentrando via CRIs, né? Então o fundo pegou mais CRIs, mais empréstimos, para poder comprar esses imóveis que hoje faz parte do VIN11, entendeu? Então o fundo pegou, juntou a emissão das cotas, juntou os empréstimos, fez a compra e está pagando isso ao longo dos anos. Só que, pessoal, é o seguinte, veja como que alguns investidores não acham tão interessante o investimento no VIN11, por isso que a cota está caindo. Tudo isso estou explicando porque que o fundo está performando mal. Veja, em janeiro de 2024, ele performou 9 milhões, então ele recebeu de todos os aluguéis 9 milhões. Só que a despesa financeira, 3 milhões e 487 mil. Uma despesa bastante severa. Ok, até aí tudo bem. Sobra ali 2 milhões e 598 mil reais para distribuir entre os cotistas, o resultado final. Porém, quando a gente analisa o resultado a distribuir, olha só, ele sobrou para o fundo 2 milhões e meio, mas ele vai distribuir para os cotistas 4 milhões e meio. De onde que vem esse restante desse dinheiro? Vem da reserva de caixa do fundo. Então o fundo tem a sua reserva, ele está gastando a sua reserva, seria a reserva de emergência, para manter o fluxo de dividendos. Aí você vai analisar, o fundo custa R$7 e pouco, paga 6 centavos de dividendo. Um yield muito interessante, mas o caixa do fundo está sendo corroído, mas isso tem uma justificativa. Então quando o investidor analisa isso, ele fala, poxa vida, um fundo que está receitando, gastando muito dinheiro, pagando essa alavancagem ao longo dos anos. Mas ele, ao invés dele distribuir menos dividendo, ele está tirando dinheiro do caixa ali para distribuir mais dividendos só para os investidores ficarem felizes. Muita gente não gosta, vende fundo, o resultado cai. Então o caixa ele vem diminuindo ao longo dos anos, ao longo dos meses, por conta de ficar tirando dinheiro da reserva e colocando para distribuir dividendos, certo? Seguinte, então, outra coisa que o fundo fez é emitir mais um CRI, ele pegou mais 15 milhões emprestados para poder fazer o quê? Recompor o caixa do fundo e para que ele possa trabalhar na reciclagem do portfólio. Então, o que ele está percebendo? Eu estou com uma dívida muito alta, eu preciso pagar essa dívida e eu preciso pagar os dividendos. Então, o fundo receita todo aquele valor lá, 95% daquilo ele tem que distribuir, ele é obrigado a distribuir 95% da receita. Então o gestor ele fica meio de mãos atadas, porque se ele não distribuir essa receita, ou seja, se os dividendos diminuem para ele pagar a alavancagem, os investidores ficam chateados e o fundo despenca. Agora, se ele tira da reserva do caixa para pagar dividendos, o fundo também cai, porque os investidores ficam chateados que ele está tirando dessa reserva. Veja a sinuca de bico que é essa coisa do gestor. E com isso ele está tentando o quê? Reciclar alguns portfólios. Ele poderia fazer ao invés de pegar esse empréstimo de
15 milhões, fazer uma nova emissão? Poderia, mas teoricamente não pega bem para o fundo fazer uma emissão de cotas com valor abaixo do valor patrimonial. Então o fundo custa R$ 7,40, mas o valor patrimonial é R$10. Se ele fizesse emissão de R$10, ninguém vai querer participar dessa nova emissão. Então, mais motivo dele estar de mãos atadas. Eu espero que você esteja entendendo. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, por favor, deixa aqui no comentário que a gente sempre conversa e a gente tira essas dúvidas, tá? Uma coisa importante é que, além dessa alavancagem, ele tem que pagar grande parte disso em juros também. Isso vai se perdurar até 2036. Então, o fundo está passando por uma situação muito complicada. Alguns fundos, o que eles fazem? Eles pegam, vendem um prédio inteiro, né? Vende ali uma parte do fundo imobiliário e arca com essas despesas, arca com o pagamento do dividendo, assim como fez o Gary 11, que é um antigo Galg, que tem vídeo aqui no canal. Ele vendeu um imóvel para pagar metade da sua alavancagem. Então, isso ajudou bastante na qualidade do fundo, que menos dívidas, melhor, né, pessoal? Então, e com isso também, os dividendos, apesar de quando você olha, tá pagando um dividend yield atrativo, mas por que é atrativo, pessoal? É porque o valor da porcentagem do dividend yield ele está atrelado com o valor da cota. Se ele paga 6 centavos e a cota custa R$10, ele dá 0,6 de rentabilidade. Se ele paga 6 centavos e a cota é R$7, a rentabilidade aumenta, mas não porque o fundo paga mais dividendos, mas porque a cota está desvalorizada, entendeu? E com o passar dos anos, 2021, 22, 23, o fundo teve um decréscimo na sua distribuição de dividendos. Mais um dos motivos, os investidores ficarem chateados. E com isso ele vem tirando, ele gasta dinheiro do caixa para poder pagar dividendos e pega emprestado para poder pagar dividendos. E ele fica nesse gira-gira aí complicado. Então, isso não quer dizer que é um fundo imobiliário horrível, que é um fundo imobiliário ruim, né? A gente percebe que a vacância é muito pequena, né? 95% de todos os imóveis estão ocupados, os inquilinos são relativamente bons, mas quando você vai somando tudo, você soma assim, eu tenho um grande imóvel, a maior parte do patrimônio é um imóvel de uma rede de emissora que está indo mal, aí eu já tenho uma dívida muito alta que eu preciso arcar com essa dívida e com os juros dessa dívida, então parte da minha receita vai para pagar isso, eu tenho que distribuir uma obrigatoriedade de dividendos, mas aí eu não tenho dinheiro, eu tiro do caixa, mas para recompor o caixa eu pego mais emprestado, entendeu? Então, por isso que quando você analisa a cota do fundo imobiliário, tá com decréscimo. Então, para você investir no Vino, você vai pagar R$ 7,48, e esse desconto está em 0,69. Então, preço versus o valor patrimonial, 0,69, dando um desconto no valor da cota de 31%. Isso dá um yield de 0,8. Mas lembre sempre dessa questão do dividend yield, da porcentagem ser atrelada ao valor da cota, tá bom? Olha mais a questão da recorrência dos dividendos, de onde estão saindo esses dividendos. Data com dia 31, data de pagamento dia 16, tá bom? Lembrando que a gente aqui faz só um estudo, não estou te sugerindo que você venda suas cotas, muito pelo contrário, e nem que você compre, também muito pelo contrário, não quero que você faça nada, quero que você veja esse vídeo, assista, tire suas próprias conclusões, estude mais e veja se faz parte da sua tese de investimento. Tem gente que fica achando a atratividade, vai lá e compra essas cotas, porque daqui a alguns anos o fundo pode se recompor, e tem gente que se desespera e quer desfazer disso. Eu cada vez mais, quanto mais eu estou estudando os fundos imobiliários, mais criterioso eu estou ficando com as minhas escolhas para os fundos imobiliários. E o dividendo crescente, com o passar dos anos, não precisa ser mensal, com o passar dos anos, ajuda a correção da inflação. Então, fundos de tijolos, eles têm um valor patrimonial avaliado anualmente, que também tem uma correção pela inflação. Então, vou analisando isso. Quem são os inquilinos, qual que é o tipo de contrato. Antes, eu tinha mania de comprar só porque estava mais barato, estava pagando meio atrativo. Depois, quando a gente vai entendendo esses permeios, esses probleminhas que o fundo pode ter, começa a ficar um pouco mais criterioso. Eu fico bem conservador, apesar de quase 100% do meu patrimônio está em renda variável, né? Ações de fundos imobiliários, mas eu tento ser o mais seguro possível diante disso. Espero que tenha ficado claro até aqui. Mais uma vez,
Deu dúvida sobre esse fundo? Deixa aqui no comentário que a gente vai conversar, eu respondo todos os comentários, tá certo? Se você gostou, se te elucidou, se abriu sua cabeça, deixa o like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu preciso dessa inscrição para o meu canal crescer, ativando o sininho, porque toda vez que eu lanço vídeo, vai aparecer para você. Deixa aqui no comentário para eu saber se você tem cotas do Vino 11 ou o que você pretende fazer com as suas cotas do Vino 11, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, até mais.